Olá, raios de luz, tudo bem com vocês? Hoje o tema, que é o início dos nossos estudos, o que realmente significam as palavras alma e espírito. E eu vou começar pelo livro que vocês mais conhecem, que é a Bíblia. Muitos acreditam que essas palavras significam algo invisível e imortal que existe dentro de nós. Eles pensam que por ocasião da morte, essa parte invisível do ser humano deixa o corpo e continua a viver. A alma, conforme usado na Bíblia, que foi escrita na maior parte em hebraico e em grego, ao escreverem a respeito da alma, os escritores bíblicos usaram a palavra hebraica nefesh, ou a palavra grega psique. Essas duas palavras ocorrem bem mais de 800 vezes nas Escrituras. E a tradução do Novo Mundo as verte como alma, quer no texto principal, quer nas notas de rodapé. Ao examinarmos como as palavras alma e almas são usadas na Bíblia, fica evidente que basicamente se referem a, primeira, pessoas, segunda, animais, ou numa terceira situação, a vida de uma pessoa ou de um animal. Então, vamos ver alguns exemplos desses três diferentes sentidos que ocorrem na Bíblia. Nos dias de Noé, poucas pessoas, isto é, 8 almas, está na nota de rodapé, foram levadas a salvo através da água. Isso está no Evangelho de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Aqui a palavra almas claramente se refere a pessoas, Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 16, menciona as instruções dadas aos israelitas a respeito do recolhimento do maná. E foi-lhes dito que o apanhassem segundo o número de pessoas, almas que cada um tinha na sua tenda. Maná, vocês sabem que é tipo uma hóstia que caía do céu, né, para alimentar o povo no deserto. Portanto, a quantidade de maná que se recolhia baseava-se no número de pessoas em cada família. Outros exemplos bíblicos de aplicação de alma ou almas a uma pessoa ou a pessoas encontram-se nas notas em Gênesis 46, versículo 18, Josué capítulo 11, versículo 11, Atos 27, 37 e Romanos 13, 1. Quanto aos animais, no relato bíblico da criação lemos: então Deus disse que as águas fervilhem de criaturas, almas está na nota, viventes e voem criaturas voadoras por cima da terra pela vastidão dos céus. Então Deus disse que a terra produza criaturas, almas novamente, viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra, segundo as suas espécies, e assim se deu. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20. Nesse texto, peixes, animais domésticos e selvagens são todos englobados na mesma palavra, almas. As aves e outros animais são chamados de almas nas notas em Gênesis, capítulo 9, versículo 10, no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 46, e em Números, capítulo 31, versículo 28. Vida de uma pessoa, às vezes palavra alma significa a vida de uma pessoa. Jeová disse a Moisés: todos os homens que procuravam matá-lo, procuravam a sua alma, estão mortos. Isso está em Êxodo, capítulo 4, versículo 19. O que os inimigos de Moisés estavam tentando fazer? Eles procuravam tirar a vida dele. Bem antes disso, quando Raquel estava dando à luz a seu filho Benjamim, ela estava nos últimos momentos de sua vida. Sua alma partia, está escrito na nota. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 35, versículos 16 a 19. E naquela ocasião, Raquel perdeu a vida. Considere também as palavras de Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida, está escrito alma como nota, pelas ovelhas. Então, Jesus deu a sua alma ou vida em favor da humanidade. Livro de João, capítulo 10, versículo 11. Então, meus amores, nesses textos bíblicos ou nas notas, a palavra alma claramente se refere à vida de uma pessoa.
Você encontrará mais exemplos desse sentido da palavra alma nas notas do livro de Reis, capítulo 17, Mateus, capítulo 10, João, capítulo 15 e Atos, capítulo 20. Por meio de um estudo mais detalhado da palavra de Deus, você verá que em nenhum lugar da Bíblia inteira os termos imortal ou eterno têm relação com a palavra alma. Pelo contrário, as escrituras dizem que a alma é mortal, o que significa que ela morre. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 a 20. De modo que a Bíblia, a pessoa que morre é chamada simplesmente de alma morta. Está no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 11. Então vamos ver o que significa espírito. Alguns pensam que espírito é o mesmo que alma, mas não é. A Bíblia deixa claro que espírito e alma se referem às duas coisas diferentes. Vamos ver em que sentido? Os escritores bíblicos usaram a palavra hebraica ruá, ou a palavra grega pneuma, ao escreverem a respeito do espírito. As próprias escrituras indicam o significado dessas palavras. Por exemplo, o Salmo 104, versículo 29 diz: Se tu, Jeová, lhes tiras o espírito, ruá, morrem e voltam ao pó. E Tiago, capítulo 2, 26, diz que o corpo sem espírito, pneuma, está morto. Então, nesses versículos, portanto, o espírito se refere àquilo que dá a vida a um corpo. Sem espírito, o corpo está morto. De modo que na Bíblia, a palavra ruá é traduzida não apenas por espírito, mas também por força, ou força da vida. Por exemplo, Deus disse a respeito do dilúvio nos dias de Noé: Vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas para exterminar de debaixo dos céus toda criatura que tem o fôlego, ruá de vida. Gênesis capítulo 6, 7. Assim o Espírito se refere a uma força invisível, a centelha de vida que mantém a vida de todas as criaturas viventes. Alma e espírito não são a mesma coisa. O corpo precisa do espírito, assim como um rádio para funcionar. Precisa da eletricidade. Pense num rádio a pilha, por exemplo. Se colocarmos pilhas nele e ligá-lo, a eletricidade armazenada nas pilhas dá vida ao rádio, por assim dizer. Sem as pilhas, o rádio não funciona. O mesmo se dá com o rádio elétrico, quando desligado da tomada. Então, de um modo similar, o espírito é a força que dá vida ao nosso corpo. Mas sem esse espírito ou força de vida, o nosso corpo morre e volta ao pó, como disse o salmista. Falando a respeito da morte do homem, em Eclesiastes capítulo 12 diz: O pó de seu corpo volta à terra, de onde veio, e o espírito volta ao verdadeiro Deus, que o deu. Quando o espírito ou força de vida deixa o corpo, ele morre e volta para sua origem, o solo. De modo comparável, a força de vida volta para sua origem, Deus. Livro de Jó, versículo 34, 14. E nos Salmos, versículo 36. E isso não significa que a força de vida literalmente cruza o espaço em direção ao céu. Mais tarde nós vamos ver para onde esse espírito pode ir. Bem, esta é uma visão pelos escritos bíblicos da diferença entre alma e espírito. Deixe o crivo da razão de cada um de vocês para julgarem o que for verdadeiro. Volto logo com uma outra vertente.